Bem, nós estamos iniciando mais uma Força da Opinião. Esse episódio de hoje é um episódio... Como todos são especiais, né? Agora, tem alguns que a gente envereda assim, muito pelo campo sentimental. E eu acho que hoje é um dia desses, né? Que nós vamos aqui recordar um grande profissional, um grande personagem que militou no futebol de Campinas e no futebol do Brasil. E campineiro, raízes campineira. E por que é que nós vamos hoje recordar? Primeiro que ele é sempre motivo aqui das nossas resenhas. Eu tenho a coluna Histórias da Bola, onde eu conto inúmeras histórias acontecidas no futebol pelo Brasil, mas foco um pouco mais em Campinas. E, via de regra, ele está como personagem central, participando, né? Por quê? Porque estava sempre no fervo aí. E nós fizemos o quê? Nós vamos conversar com a filha dele. Ele já não está entre nós, mas dia 19, domingo, hoje é domingo, dia 19, domingo, né? Ele faria 90 anos, mas ele se foi cedo, né? 67 anos. Então, nós fizemos o quê? Nós convidamos a Cláudia Duarte. A Cláudia é filha do seu Zé Duarte, que é um dos poucos profissionais que militaram pelo futebol de Campinas, que entrava assim, em portas escancaradas, tanto no Majestoso quanto no Brinco de Ouro, né, pelas ruas da cidade. Enfim, né, foi uma pessoa que marcou e ficou no coração das duas torcidas do desportista de Campinas. Ô, Cláudia, obrigado por você estar conosco aqui, né? E a gente prestar essa homenagem para o seu Zé Duarte, para o seu pai, lembrando as memórias dele. E também para nós é uma gratidão, né, por tudo que ele fez, né? Que ele tem um valor inestimável, um valor muito grande. Olha, em todas as conquistas do futebol de Campinas, inclusive do título do Guarani de 1978, porque o treinador era o Carlos Alberto Silva, mas ele foi quem preparou todo aquele caminho, ele pavimentou para que acontecesse tudo de bom, tudo que aconteceu para o Guarani. Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada, João, pelo convite. Eu costumo brincar que eu falo que eu sou a guardiã das memórias futebolísticas do meu pai. Brincando assim, mas eu gosto muito de falar e de ter as oportunidades de falar dele, porque eu também... O meu filho não conheceu o meu pai, né? O Lucas tem 15 anos. Então, o meu filho conhece meu pai através do que a gente conta dele, né? Das histórias. Das histórias. Então, eu desde pequenininha falo muito do meu pai para ele, das histórias. Apesar do Lucas não ter gostado de futebol até a Copa de 2022, que era um trauma para mim. Ele não gostava de futebol? Não, agora que ele gosta. Apesar de eu querer que ele seja pontepretano, porque eu escolhi ser pontepretana, mas ele é palmeirense, porque a Ponte Preta às vezes não ajuda, né? Vai ser difícil reverter esse quadro. Então, eu gosto muito de falar do meu pai e acho que é isso que você falou. A gente vai falar muito com a emoção aqui, né? Porque eu gosto de falar do meu pai, porque é um jeito de eu falar do meu pai para manter a memória dele viva, para o meu filho saber, né? Porque você conviveu com meu pai, você tem histórias. Sim, nossa senhora. E aí eu gosto que ele saiba das histórias, que eu acho que são histórias que têm um caráter emocional, mas são menos do que a minha, porque eu meio que vou desviando, né? Pro meu lado aí de filha da coisa. E faz 21 anos que meu pai morreu e ele ainda é falado, né? Você vê que tem estatísticas... Ele é falado que nós estamos aqui. Falando dele. Ele celebrando os 90 anos dele. Que são quebradas agora, né? Se eu não me engano, eu não sei o número direito, mas o técnico da Ponte de agora teve 6 jogos sem vencer. Que era uma sem perder, sem invicto, perder. Né? Falei errado. O meu pai era uma estatística do meu pai de 1969. Olha. Né? Então as pessoas vão surgir do meu irmão que fala que tem derby, as pessoas revivem, porque meu pai tem não sei quantos derbys, não sei quantas vitórias. Muitos. E aí tem muitas histórias para contar. Aí do nada aparece lá como que meu pai se comportava no derby, né? Como que era, porque o derby é um jogo diferente, né? Não. Como que você tem que se comportar? E aí eu compartilhei nas minhas redes sociais, porque o próprio técnico da Ponte falaram para ele, você entrou no hall, né, numa entrevista, acho que na rádio Craque Neto, você entrou no hall
dos treinadores que são ícones aqui na Ponte. Ele falou, não, vocês estão de brincadeira, né? Não sei se você viu essa. Não, eu não posso. Ele chegou agora. Eu entendo tudo isso, mas eu não posso estar no mesmo lugar que está o Vadão. E que ele fala que está o Zé Duarte, o Vadão, o Nelson Batista. Cilinho, né? Essa Cilinho. Então, assim, a gente eu até compartilho porque eu falo, lembra dele. Né? Lógico. Então, eu acho que isso eu aceito a conversa também por causa disso, porque a gente pode falar dele ainda. E é o que você falou, né? Campineiro, nascido no Proença, criado no Bosque, né? Vivemos ali a vida inteira. Nascido, criado e vivido, né? Ali no Jardim Proença. No entorno que começou no futebol varziano, né? Que foi campeão varziano de 59. Ali no Jardim Proença. Sociedade Esportiva Proença. Que daí foi para o Guarani, como começar a carreira. E aí, o meu irmão conta que ele contava assim, eu não sei se você sabe essa história, que lá nos 67, né, 68, quando ele veio para a Ponte, o Cilinho que estava lá na Ponte, e que ele começou, que assim, eu quero tal jogador, o Cilinho falava para a diretoria. Aí a diretoria ia lá buscar e falava, não, o Zé Duarte já pegou no Guarani. Aí eu quero mesmo. Tal jogador. O Zé Duarte já pegou. Daí o Cilinho virou para a diretoria e falou assim, eu quero o Zé Duarte aqui. O Cilinho que falou. Aí a diretoria foi lá e falou assim, Zé, quanto você ganha? Meu pai falou 1.000. A diretoria da Ponte falou, eu te dou 2.000. E meu pai ficou em conflito, porque tinha começado ali. Ele estava começando a carreira ali no Guarani. Mas tinha começado ali, em gratidão, ele saía ou não, mas começando família também, porque meus irmãos tinham acabado de nascer, 66, 67. Era um momento importante. Era um momento importante. Aí ele foi. Ele foi em 68, né? 68. Meus irmãos eram pequenos. Meus irmãos nasceram em 66, 67. Foi. E ele levou uma tropa do Guarani para lá. Exatamente. Não sei se é do seu... Não é do seu tempo, não, eu sei só de nome. Porque você... Mas o Nenê, eu lembro que foi, que era irmão do Bebeto. Isso. O Zezinho, que era um ponta esquerda. Acho que foi o Carlinhos, o Joãozinho, os dois foram. O Joãozinho Guedes, que mora lá no bairro. João Guedes, que foi vereador, né? O Carlinhos falecido, né? Sim. Querido Carlinhos, ponta esquerda. Teve mais, né? Ele tirou, ele subiu a avenida e levou todo mundo. E aí ele foi construindo aquele trabalho que eclodiu em 1969, né? Quando a Ponte sobe para a divisão, aquela época chamava de divisão especial, né? Ele sai da primeira divisão, que era chamada, que seria a Série A2, hoje ele vai para a divisão especial. Mas ali ele já era conhecido assim do público campineiro por causa da base, né? Ele era treinador do Guarani, estava sempre jogando, então, né? E é impressionante como tem muita gente que jogou nessa base, né? Porque assim, você vê no enterro dele, porque foram muitas pessoas, né? Pessoas. E aí, às vezes, as pessoas chegavam e falavam, joguei com teu pai. Tipo assim, eu não sabia. É muita gente, né? Verdade. Por exemplo, o Aulos, dono do restaurante Aulos de Barão, foi jogador do meu pai. No meu casamento, eu casei só no civil, numa segunda-feira, porque eu escolhi. O cara que estava fazendo meu casamento falou, mas espera aí, José Duarte? Não é o treinador? Eu fui jogador dele, na base do Guarani. Entende? É assim. Então a gente até brinca que meu pai se fez presente ali de alguma maneira. Você cuida da história do seu pai, você cuida da memória, cuida da história dele. Uma hora que você estiver assim, sem fazer nada, que eu acho que não existe, que você é professora. Eu sou psicóloga, trabalho bastante. Psicóloga, mas trabalha com educação também, já né? Dei aula. Já deu aula. Que você tem, o tempo, eu sei que é um tempo curto, né? Mas, falando, não, peraí, eu vou catalogar todos os jogadores que trabalharam com ela. Vai dar mais de 1.000, Cláudia. E a gente interage ainda, né? Porque, assim, ontem eu estava respondendo mensagem do Lindóia, que jogou... Nossa, ponta direita, eu lembro dele. E o Lindóia, meu pai reviu, jogou com ele no Guarani também na base. Depois foi pro Corinthians. Quando meu pai trabalhou no comercial de Ribeirão na década de 80. Ele era de Ribeirão. E meu pai ficava lá com ele, com a família dele. Todo mundo achava que ele era de Lindóia, hein? Por isso que ele chamava Não, ele era de Lindóia, mas ele morava em Ribeirão. Ele morava em Ribeirão. Hoje eu acho que ele mora em Lindóia. E aí o meu pai virou amigo, então, as filhas. E meu pai fazia graça. Meu pai era um cara muito bem-humorado. Ele era. Então, tem umas histórias, tipo assim, que fazia churrascada na casa do Lindóia, mas fazia sardinha. Meu pai amava sardinha, João. E aí ele comia e jogava no teto, no telhado. À noite, a Regina e o Lindóia não conseguiram dormir, porque os gatos foram lá comer as sardinhas. Tem histórias assim, meu pai adora comer. Então, tem história dele ir na casa do Beto Zini,
e comer 12 bifes. Ele comia mesmo. Comia muito. Ele ia estar lá conversando, igual a gente está aqui, está lá conversando. Ele falava, ele gostava de falar. Ele bebia pouco, assim, não, né? Beber não bebia. Não bebia, não, né? Ele bebia não pouco. bebia. Não, porque a turma do futebol, todo treinador gosta de uma cervejinha, um vinhozinho, né? Cada um tem o seu... Não bebia. A gente fala assim pro seu Zé. O seu Zé não tinha Quem essas bebia coisas. e gostava de beber era minha mãe. Bebia cerveja, Ela muito então pouco. ela bebia por ele mas não um pouquinho. bebia. Meu pai bebia coca, bebia Então, por exemplo, água. ele estava numa resenha assim, era comer, né? Comida. Churrasco. Você tá num churrasco e não tomar uma cervejinha... Não, ele não. Tanto é que o pessoal se escondia, né? Quando tinha que beber. E você sabe onde que se escondia. Eu me lembro de pequena que era assim, qual que era o lugar mais longe que tinha naquela época? Era o Irata? O Irata. Eles iam se esconder no Irata. Eu sei disso. Né? Eu sei disso. E tanto é que a gente ia... O Irata tem até hoje, tem né? Até hoje, o seu Felício é vivo. Olha, eu acho. Desculpe que eu não sei. Mas tem lá as fotos, tem foto do meu pai lá. O Irata foi marcante, né? Só para fazer um parênteses assim, para contar essas historinhas aí para quem está nos dando o prazer da audiência. O Irata era um restaurante, né, do seu Felício, o Irata, que era um japonês. E, só que o especial dele era uma carne, né? Muito. A carne dele era espetacular. E a rúcula, né? Salada de rúcula. Espetacular. Todo mundo... Ninguém faz Campinas até hoje inteira isso. não faz, ia lá comer. E nos derbys, acho que você deve ter acompanhado isso, que aquela década de 70, né? Principalmente década de 70, onde os jogadores eram mais assim chegados, acabavam os derbys, fosse no Campo da Ponte, no Guarani, os dois times iam pro Irata. Aí tinha uma sala uma sala reservada para o Guarani e uma para a Ponte Preta. Então começava ali a resenha na turma da Ponte, daqui a pouco misturava. E foi numa dessas que o Wanderlei com o Mauro Cabeção pegaram uma amizade assim de irmãos, um jogando cada um como adversário. E quando iam jogar, enfrenta, porque o Mauro era lateral direito, né? E o Wanderlei lateral esquerdo, eles se batiam e brigavam no jogo. Sim. Mas eram irmãos, assim, né? Era e assim, acho que é interessante as pessoas saberem, porque era acho que o restaurante mais longe era que longe. tinha, né? Ele que hoje não é longe. Não, hoje não. Naquela época ele era... longe do centro, vamos centro, falar assim, né? de Campinas. Isso. Ele era lá já. É no mesmo lugar. No mesmo lugar é ali, a casa dele, eu industrial. acho, né? Porque eu me lembro que assim, às vezes a gente tinha meu pai, que eu estava falando para você antes, a gente tinha meu pai presente na vida da gente às segundas e às quintas. Os demais. Quando tinha os domingos, a gente ia passear. E a gente ia lá, e às vezes ele abria, assim, tipo, quase que a sala da casa dele para a gente poder comer, né? Porque o restaurante sempre foi muito cheio, muito cheio. Era um dos mais Então, se a gente não fazia o churrasquinho, que ele gostava de fazer o churrasco em casa, a gente ia... E a jogadorzada que gostava eles iam tudo pro Irata, escondidinho lá. Que eu imagino que ele pegava no pé, porque você tinha que produzir, né? É verdade. Não, mas tem uma história... agora, né, eu cansei de contar tanta história que aconteceu, né? Tem uma história aí que você deve saber de todas elas. Se eu não me engano, Cláudia, era um jogo da Ponte. Ele estava na Ponte, seu Zé Duarte. E na Ponte, a Ponte quer jogar em Rio Preto, negócio assim. E quem jogava com ele era o Jorge Mendonça, né? Porque eu acho que seu pai treinou o Jorge nos dois times, né? Não foi? Lá e... Eu não sei se... Acho que sim. Eu acho que foi, sim. Acho que foi tanto... Foi. Mas o melhor do Jorge foi do Guarani, Foi no né? Guarani. Na década no 81, Guarani, 82. No Guarani, é impressionante. E eu sei... E o Jorge... acho que você conviveu um pouquinho com o Jorge. Sim, ele amava meu pai. Nossa Senhora. Amava meu pai. E o Jorge era Nossa Senhora, era um coração, uma pessoa doce. Olha, um ser humano assim, desses de altíssima qualidade, né? De tão bom que ele era, as pessoas fizeram... né? Um pouquinho antes do meu pai morrer, ele ficou quieto em casa, assim, porque ele tinha uma ferida. Meu pai era diabético. E ele ficou com uma ferida muito grande no pé. Então, 1 ano antes dele morrer, ele ficou parado em casa. E o Jorge ia levar o jornal para ele todo dia para ele ler. O Jorge que ia levar. Que ele estava no Projeto Bugrinho. O Jorge trabalhava no Guarani. E aí ele ia levar para o meu pai. Meu Deus. Ele não queria subir porque ele era muito quieto, né? Muito tímido. Jorge era quieto. Talvez até envergonhado, porque para mim ele foi um craque. Mas ele já estava naquela fase mais mirradinho, né? A autoestima dele já estava embaixo. Eu fui na casa dele em churrasco quando ele ganhou, que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu lembro. E ele ganhou um troféu imenso que era do tamanho da gente. A gente falava, né? E os filhos dele estudavam no mesmo colégio que eu, né? Então, eu sei isso.
Do Jorge que é Mendonça. esse auge dele estar com a família. Mas eu também via ele nessa fase, que foi um pouquinho antes dele morrer também, porque eu fui olhar, meu pai morreu em 2004, jovem. ele em 2006, né? 2005. Foi. E aí ele ia levar. E só para também a gente não perder, foram os únicos 2 personagens da história do esporte em Campinas, do futebol de Campinas, que no velório tinham as 2 torcidas. Sim. Né? Tanto um quanto o outro. Sim. Tanto no do seu Zé Duarte, que, né, foi, e no do Jorge estavam as 2 torcidas, e as 2 torcidas cantavam, e as 2 torcidas... Do velório tem histórias que ficam engraçadas, que é engraçado entre aspas. A gente tem um amigo da família, que é o Carlinhos Garcia, muito amigo da família, como se fosse meu irmão. E ele é muito bugrino, mas muito bugrino. E teve lá, meu pai morreu, foi para enterrar, colocamos numa sala menor. Roberto Diogo chegou e falou: Dona Ângela, aqui não vai dar, vamos pôr na capela, lá no Cemitério da Saudade. Aí foi para a sala maior. Aí chegou o Nenê Tonholo e trouxe, conversando com minha mãe: Dona Ângela, posso colocar a bandeira da ponte? Minha mãe, tudo bem. O Carlinhos, que é nosso amigo, chegou lá e viu só a bandeira da ponte. Ai. Começou ele aí. nem entrou. Ele voltou para trás, foi lá no Guarani e falou: vocês vão deixar isso? Vocês vão deixar isso acontecer? Vocês vão deixar tá só a bandeira da ponte lá? Fez um escândalo de torcedor, foi ele que trouxe a bandeira do Guarani. Ele fincou lá. Tanto é que tem isso, né? Tem as fotos, brincadeira. se você olhar do jornal, tá a bandeira da ponte e a bandeira do Guarani. Então, o Nenê Tonholo que trouxe, que acho que ele era o dirigente na época, né? Ele trabalhou com o seu Zé, né? Trabalhou, e aí foi o Carlinhos que trouxe isso. A do Guarani. Então, que é o nosso amigo da família. Então, assim, ele trouxe, ele falou: eu trago de volta. Ele fazia assim, João. Ele impôs, né? Mas assim, o pessoal falou: mas a bandeira da ponte já foi, tipo, eles já dominaram, entendeu? A ponte chegou primeiro. A ponte chegou primeiro. Mas assim, também, de modo geral, tinha muita gente com a camisa da ponte e muitos com a camisa do Guarani. Os jogadores mesmo. Muitos jogadores. O Cilinho foi, né? Que o Cilinho, o Cilinho tinha morreu um bom tempo depois. Porque a rivalidade que tinha era a mídia que falava. Eles não tinham rivalidade. Entre eles eram muito amigos, não né? Tinha. Eles eram muito diferentes na forma de trabalhar. Sim. Cada um tinha o seu estilo de trabalho. Mas eles se respeitavam demais, né? Eles se gostavam, né? Sim. Acho que um aprendia com o outro, porque os 2 eram mestres. Tinha, né? Lá a divisão que falava dos quem eram os cilinistas, quem não eram, mas eles não tinham essa coisa. Não e tinha. Eu costumo dizer que assim, você não pode comparar os 2, eu acho. Não, era muito diferente. Porque o meu pai era um cara... O meu pai, ele é intuitivo, o meu pai foi autodidata, o meu pai não foi jogador. Meu pai não tem essa experiência. Não foi, né? O Cilinho foi zagueirão do Guarani. Não jogou ele jogou no Guarani. O meu pai, ele tinha, eu acho que mais a habilidade da conversa, do contato. Ele tinha esse dom, né? Aquela fala mansa dele, assim, ela era convincente. Meu pai era extremamente preocupado com o atleta dele. Você sabe que tem muitas histórias que ele ia lá e falava: você comprou esse carro? Isso. Não é pra você comprar o carro. Ficava bravo. Ele ficou bravo, mas isso eu vi, Cláudio. Na ponte, lá, quando ele estava na ponte, ele ficou bravo com o Rafael. Sabe o Rafael, o goleiro, né? O Rafael... Comprou aquele carrão dele, que era uma Maverick, isso, né? Eu lembro. Era lilás. E era um carro do ano, né, João? Era o carro do ano. Mas o seu pai só faltou matar ele. Você tá doido. Porque ele achava que tinha que dar casa para a mãe. E aí eu vi uma vez, acho que o Muricy Ramalho falando que o Tele Santana tinha esse comportamento também no CT. Igual. Né? Que ele acordava mais cedo e ficava vendo quem tinha carrão importado, ele ia dar bronca. Porque eu acho que o que eles achavam que era importante você fazer na carreira do futebol era dar casa para os seus pais, que fizeram o sacrifício para você estar ali, né? É verdade. Aí, não, mas ele tinha ele ia acompanhar, eu não lembro disso, mas os meus irmãos falam, ele ia nos dormitórios, ver se quem tinha dormido ou não, né? Assim, para ver, que eu acho que o Cilinho fazia isso também, que tem histórias do Cilinho mais bravo, né? Cilinho, eles eram líderes diferentes, né? Seu pai era um líder assim, de convencer, de trazer para ele. O Cilinho era de impor, né? Isso. Era um democrático e o outro era mais autocrático. Mais rígido, né? O meu pai era mais maleável. Seu pai era maleável. Só que seu pai liderava, né? Sim. Ele comandava, no estilo dele, mas ele realmente comandava. Só para voltar nessa historinha do Jorge, que nós interrompemos, aconteceu isso, que o Jorge gostava. Todo bastante. Mundo Jorge já, né, ele chorava por uma... E esse jogo de Rio Preto, o Jorge acho que quebrou a noite lá, né? E seu pai esperando e tal.
Aí eu pensei, ele chegou, eu pensei, e aí, manda ele embora? Eu falei, não, põe no ônibus aí, vai. Seu pai mandou O colocar. Roberto que conta essa história, o Roberto Jogo, que ele conta de uma história que eles estavam no ônibus, e aí se podia beber, se não podia beber, acho que falou... Eu acho que o Jorge foi no jogo, fez 3 gols, eu não lembro o que foi. E aí beberam. Foi esse dia, isso, lá em Rio Preto. O Jorge ficou à noite do jeito que ficou. Isso. Acabou com o jogo lá. Isso. Acabou com o jogo. A Ponte ganhou 3-2. E aí surgiu essa história. Falou, não, ele não ia, mas ele falou, não, seu pai mandou colocar. Deixa ele lá atrás, deixa ele dormir na viagem inteira. Isso. Aí disse que chegou lá e jogava Isso água mesmo, é essa nele mesmo. E coisa. Mas eu acho que por isso que o Jorge gostava dele, porque ele tinha esse trato, né? Ele conhecia, né? Ele não era aquela coisa de você falar, você não vai jogar, você vai embora. vai, Ele entendia que era aquele talento e ele permitia que aquilo acontecesse. E ele era assim, sabe, Cláudia? Porque eu sempre assim gostei, né? E ele sabia disso, né? Como cronista, inclusive, mas também como uma amante do futebol. Eu sempre gostei do meia, né? Sempre gostei do Dicá, do Rivelino, né? Enfim, né? Do Dirceu Lopes, o Gerson, aqueles grandes meias que hoje nós temos muito. O Ailton Lira, né? Que era desses estilos. Hoje é Pita, né? Tem muito pouco, né? Hoje você não vê mais esse estilo de jogador. E aí seu pai andava pelas, né, as andanças dele, e aí em cada time que ele estava, se ele visse um jogador com essa característica, ele me ligava e falava assim, João, aqui tem... Eu lembro uma vez, Cláudia, ele estava na Portuguesa, né? E ele teve uma fase boa na Portuguesa lá, né? E na Portuguesa ele encontrou o Gerson Sodré, que foi o jogador dele. Aí ele fala assim, João... Olha, Portuguesa tem um que é desse estilo, meia, que você gosta de meia e tal. Falou, ô, seu Zé, eu quero ter o prazer de ver jogar, né? Que eu sempre gostei que nem na Ponte, tem o Elvis, né? Sim. Eu acho um estilo assim que encanta, né? Eu gosto do Elvis também, eu não sabia. Mas, eu adoro o Elvis. Mas assim, o cara que pensa, que é bonito ver jogar, é né? Bonito. Hoje nós temos muito poucos. Na seleção brasileira você não tem. O Djalminha, né, que jogava no Guarani. É mesmo. O próprio Zenon, né, que não era um meia, o Zenon não era um meia, mas o Zenon era um jogador articulador de meio campo, assim. E seu pai tinha ele esmero, né, assim, por esse encanto por esses estilos, né? E aí é por isso que a gente acabava sempre interagindo. Mas como é que porque você viveu a sua infância junto com seu pai, né, claro? E você viveu ali, Guarani Ponte. Eu nasci em 73. Meu pai estava fazendo aquela... Estava no Guarani nessa Na época. gravidez da minha mãe, ele ficou ausente meses, porque foi aquela grande excursão do Guarani, que foi para o Oriente Médio, Turquia. A maior excursão, acho que teve do Guarani até hoje. Meu pai era o técnico. Então, final da gravidez, assim, que eu nasci em fevereiro de 73. Meu pai estava viajando, assim, em dezembro. Eu não sei... os historiadores do Guarani que vão dizer para a gente isso, mas teve essa grande excursão aí. Aí eu nasci, meu pai estava no Guarani, né? Estava no Guarani. Aí eu acho que foi para... Depois teve uma parte nessa época aí que ele foi para o SAAD, São Caetano, lembra do seu Felício? Lembro. Ele trabalhou um tempo lá. Aí que eu morei, assim, que a minha família mudou-se de cidade. Foi para o Santos, que foi 76. Foi para o Santos. Nós moramos em Santos. Aí... E em 78 a gente foi para Belo Horizonte, no Cruzeiro. Aí ele foi para o Cruzeiro. Né? Aí nisso tudo teve 77 a Ponte, aí voltou do Cruzeiro 79, daí ele foi sozinho para o Rio, para o Fluminense, foi sozinho para o Inter de Porto Alegre, aí volta para o Guarani, eu não sei as coisas assim, tudo isso eu estou falando que eu tenho lá toda as andanças dele. A carreira. Aí voltou para o Guarani. Aí ele fez bastante o interior, né? Que ele foi Ribeirão 2 vezes, né? Que 2 vezes que eu falo nos 2 times. Aí ele chegou aí para o Bandeirante de Birigui. Ele foi para o interior de Goiás, até porque ele chegou a trabalhar no Rio Verde. Ele foi para o Bahia, em 84, morou lá na Bahia. Né? Ele dirigiu o Inter também, né? De Porto Alegre, sim, mas 79, 79, né? Naquele timaço do Inter, né? Aliás, ele colocou o que eu sei da história dele, quem ele saiu da categoria de base e ele pôs para jogar foi o Mauro Galvão, que o Mauro Galvão fala isso da história dele. Que foi o seu Zé quem que foi colocou. Meu pai que colocou. Inclusive, acho que o Zete também no Guarani, alguma coisa assim Zete, que o Zete sim, fala. Né? Que o Zete começou no Guarani. Isso, né? O Zete fala isso. Mas lá do que eu sei que a importância que era o
o Falcão, né, que era um time maravilhoso, que depois foi campeão, né, com o Minelli, esse ou não? Foi campeão, foi campeão. E aí eu sei que ele tirou da categoria de base, colocou para jogar no time principal, foi o Mauro Galvão. O Mauro Galvão. E eu acho que, assim, se eu não me engano, porque no de 78, quando a gente esteve lá no Cruzeiro, era o Nelinho, né, que jogava, e que eu me lembro, o Hélio dos Anjos foi atleta do meu pai lá. Ele era o goleiro, né? Isso. Isso mesmo. Porque ele falou, quando teve aqui na 2023, é isso? Ele treinou a Ponte. Ele falou que ele tinha sido atleta do meu pai numa entrevista coletiva. Isso tudo eu sei, João, porque as pessoas vão me mandando. Eu não acompanho tão rápido não assim. Pelo seu pai, assim, que porque não dá as pessoas sabem que eu gosto disso, então eu recebo de muita gente. Olha, isso aqui falou do seu pai. Olha, isso aqui falou do seu pai. Qualquer coisa. Irmão de amiga minha de infância me manda. Que eu te falei, o Carlo Carcani me mandou esses dias. Aí os amigos do meu irmão, os meus primos, os amigos da família que mandam. Cláudio está falando do seu pai. Cláudio, e aí eu vou compartilhando e vou vendo, mostro pro meu filho e compartilho com o meu irmão e com a minha irmã. E quando minha mãe era viva, que minha mãe faleceu, vai fazer 3 anos. A gente compartilhava com ela, né? Que era um jeito dela, adorava saber que estava se falando do meu pai ainda, né? Então, quem me manda, então eu sei tudo isso. Falou, no minuto tal, eles fazem isso. Eles mandam a coletiva inteira. No minuto tal, o Hélio dos Anjos fala do seu pai. E naquela época, porque assim, o Hélio hoje trabalhou no Náutico e o treinador de goleiro é o Marquinho Leme, que é de Piracicaba, foi goleiro e trabalhou com meu pai na seleção feminina. Então, eu tenho contato com a mulher dele. E aí eu falei, manda parabéns para ele, porque eu não encontrei com o Hélio. Eu sou uma torcedora que eu não vou em campo. Você acompanha... Mas porque, assim, eu brinco que a gente, quando é filho de futebolista, a gente não consegue ter o mesmo envolvimento de quem não é, de torcedor. É diferente. Eu acho. É diferente. Eu acho. Você tem uma conexão com o time. Eu tenho dó, entendeu? Mas o torcedor... Tipo assim, quando demite, eu tenho dó. De xingar, eu tenho dó. Tem algumas coisas que você fala. Eu brincava com a minha mãe, eu acho que esse ambiente não tá legal. Daqui umas 2, 3 semanas vai ser mandado embora. Batata. Né? Porque a gente sabe que tem isso. Que a gente viveu... Você viveu, você tem essa bastidor, né, João? Eu não tô lá fora. E não mudou, né, Cláudia? Eu acho que não. Não mudou. Pelo contrário, ficou pior. Porque isso não vai mudar, gente. No Brasil não muda. Então a gente tem... Não tem jeito. Você não tá bom, você vai ser mandado embora. Perdeu, vai embora. Né? Já tá brava com o Ancelotti. Tem uns boicote aí que a gente sabe que tem por detrás. Então a gente vivia isso no bastidor. Então a gente brinca assim, eu acho isso, eu não sou mesmo torcedor. Então, assim, você fala, o Guarani não subiu. Beleza, eu estou muito feliz que a Ponte não subiu. Mas eu falo assim, putz, pro futebol de Campinas isso não é legal, entendeu? Tem torcedor que não vai me entender. Eu fico feliz que o Náutico suba. Você ficou feliz porque a Ponte subiu. Mas eu fico com dó do Guarani ficar na Série C, entende? Agora, essa perambulância do seu pai, de repente você pegou simpatia pela Ponte, né? Por que eu peguei simpatia pela Ponte? Porque a gente não podia torcer para nenhum time. Não, você ficou, como é que fala? Você ficou com o grito na garganta durante tanto tempo. Aí meu pai foi pro futebol feminino em 96. Sei. Quando meu pai foi para o futebol feminino, porque o que a gente fazia? Os meus irmãos escolheram torcer para os times da capital. Meu irmão era santista. Você lembra um jogo que teve na década de 70 que o Pelé veio jogar? Sim, ele lotou. E que tem as fotos? Lembro, claro. Meu irmão tem uma foto criança com o Pelé. E meu irmão fala que foi o V8 que tirou a foto. Foi, V8. Aí meu irmão ele brinca e fala assim, que quando ele... Seu pai o Pelé, meu pai era o treinador do Guarani. Quando o Guarani. Pelé olhou para ele e falou assim, vem, ele falou assim, eu recebi o chamado, a partir dali eu sou santista. Aí como é que vai ser? Como é que não vai ser? Né? Então o Pelé maravilhoso, no auge, né? Saindo do Santos 30 lá. 30 anos, Pelé. E meu irmão pequeno, vestido de Guarani, mas já com Pelé. Achando que ia ser santista. A minha irmã namorou um cara que era muito, muito palmeirense, escolheu ser palmeirense. E eu tinha sobrado para mim ser São Paulina. Por quê? Por causa do Tele Santana. Adorava o Tele Santana. Era amigo do meu pai. Era muito parecido com o seu pai. Assim. E quem era muito amigo do meu pai e trabalhou naquele São Paulo maravilhoso. O Tele jogou no Guarani. Sim, naquele seu pai deve ter tido contato. Naquele time de 50, né? Que era famoso. Não, acho que foi início da década de 60, né? Porque jogou também o Wilton Vacari, que é amigo da nossa família, né? A família dele é amiga da
nossa família. Isso mesmo. Então, aí o que acontece? Eu escolhi ser São Paulina por causa do Tele e por causa do Hélio dos Santos, que era um massagista. O Hélio trabalhou amigo muito do meu tempo pai. lá. Trabalhou muito tempo lá. Ele trabalhou com seu pai tanto tempo. Então, eu torcia para isso, para o São Paulo. Só que daí, torcia, acordava para ver jogo Você acompanhava na o São madrugada. Acompanhava, amo o Raí, eu amo o Raí até hoje. Tinha camisa assinada que o Hélio mandava, tal, tudo bem. Acontece que quando meu pai foi para o futebol feminino, a gente meio que consegue relaxar um pouco, e eu fui fazer um curso de especialização no CAISM da Unicamp. E lá eu conheci o brinco que eu tenho, a Luzia, minha amiga hoje. E ela era ponte pretana. E a gente ia, um grupo, 98, 99, a Ponte estava na 2ª divisão do Paulista, e subiu. Foi, verdade. E eu ia nessa fase no jogo. Aí pronto, aí me encantou, porque ir no estádio não tem como. Se você for no campo da Ponte, eu ia. O campo da Ponte aí é não mágico. tem como. É mágico, eu acho que é isso. E aí eu falo que eu escolhi torcer entre a Ponte e o Guarani. Você achou melhor a Ponte? Porque é o que eu me identifiquei mais com a torcida, porque eu acho que a torcida cuida mais do meu pai, é mais carinhosa com o meu pai. Se cuida mais, cuida bem do seu pai. Eu acho que é mais carinhosa do que a torcida do Guarani. Eu acho. Eu acho que a da Ponte lembra mais das coisas. Talvez seja por causa de 77, com 69, certeza, né? Que seu pai era o E aquilo que a gente fala, o título de 81, de 78, a gente entende que o Fusca, porque foi muito mais importante. O único campeão brasileiro do interior. É, o Guarani. Né? E meu pai, em 81, foi o título, né? Taça de ouro, taça de prata. Era assim, né? Isso, que chamava? É. O Guarani tinha caído do campeonato da primeira para a segunda, que seria a taça de prata. E seu pai foi... ele foi o treinador quando conseguiu subir, né? Que era com a Napolina. A Napolina. O Guarani ganhou lá, empatou aqui. Isso. E subiu. Essas memórias você já tem, já. Tenho porque, assim, esse negócio do meu pai morar a gente morar por Anhança Bosque, a casa dos meus pais, você abre a janela, é o campo do Guarani, né? São 3 quadras para cima da Princesa do Oeste. Você está olhando o campo do Guarani a todo momento. Então a gente vê isso. É o cenário. Você vê. Então eu via esse jogo, a torcida. Né? Até nesse de 81 para 82, no Natal, eu não sei qual que era a conjunção astral que tinha, a estrela Vênus apareceu. Sei lá por quê. No final do ano, meu pai, eu lembro na casa da minha avó, né, que é assim, minha avó, uma casa, a casa que o meu pai construiu, em frente, na mesma rua. E na janela, abriu, ele foi lá e fez uma bênção para abençoar o jogo. E deu tudo certo, né? Na bênção que ele fez de 81 para 82. Que foi uma das grandes campanhas do Guarani, né? Foi. Que foi bonita de ver. Foi bonita. Então, aí, com essa liberdade de expressão, vou dizer assim, eu consegui torcer para a Ponte, mas porque meu pai estava no futebol feminino. É que você se apartou um pouquinho e ficou liberado. Porque você sabe, João, isso daí não é lenda, não. Se meu pai tivesse carro verde quando estava na Ponte... não podia, né? Eu tenho... O pessoal do meu trabalho falou, você vai de verde hoje? Eu falei, mas eu adoro verde. Tanto ponte pretano mas adora eu tenho verde. um primo, o Paulo, que ele não usa verde. Ele não gosta de verde. Primo. É verdade. Entende? É. Então, mas eu não tenho essa. Agora, Cláudia, seu pai iria fazer 90 anos, né? Vai ser domingo agora, festa de 90 anos. Lá no céu tá a tropa toda lá. Sim. Sei que vai ter papo de resenha de futebol. Muito lá. grande. Muito grande. Ele pendeu. Seu pai tinha assim alguma predileção assim por um ou outro? Assim, João, meu pai ele sofria muito com os dois. Ele gostava dos dois? Gostava dos dois. Um pouquinho antes do meu pai morrer, o Guarani ficou muito mal, né? Ficou mal. E ele sofria quando a Ponte estava mal, quando o Guarani estava mal. Eu acho que assim, meu pai como Zé Duarte, né? Porque assim, meu pai é o José Duarte, que é filho da dona Olívia de seu Alberto, terceiro filho, né? Eram 5 filhos, foram 4 mulheres e 1 homem. A primeira irmã do meu pai morreu com 11 meses de sarampo, então ele tem isso, né? De sarampo, naquela época. E aí, o José Duarte ficou o Zezinho e o Zinho, né? Então ele tinha as preferências dele que eu não vou falar. Mas você sabe. Eu sei. Tem gente que sabe. Mesmo que se eu te torturar, você não vai falar. Não mas o Zé Duarte, o Zé do boné, que todo mundo fala, que não é boné, é chapéu que ele usava, né? Chapéu, eu não sei por que. Boné. O chapéu Cury, que ele ia lá pegar o chapéu Cury. De presente, porque ele ganhava do dono da fábrica. Seu Miguel. Que era bugrino roxo.
Ele foi prefeito da cidade, né? E eu lembro, então, você fala, como que a gente tem umas lembranças, né? O afeto. Eu lembro de ir na fábrica. Quem que entrou na fábrica de chapéu? Eu lembro de ir lá e pegar o chapéu. Então, ele sofria com os dois. É você que sempre fala isso, né? Que o Peri fala que o coração dele era Era caroço. Verde abacate. Isso, um coração de abacate. Preto, verde por fora e preto por dentro. Isso, Eu falo porque o Peri me falou. Mas o meu pai sofria muito com os dois. Ele falava, Ponte Preta é o futebol de Campinas. Eu acho que meu pai, a vida dele de carreira foi pelo futebol de Campinas. Ele acompanhava, né? Muito. Ele acompanhava. E ele sempre falava assim, por exemplo, nesse ano que ele ficou em casa, né, que ele estava pré-morte, vamos dizer assim. Você ligava lá para falar com ele. Ele falava assim, não sei o que, eu não sei. Liga pro Ari que o Ari sabe. Ariovaldo? Isso, Ariovaldo Isaac. A estatística de derby, naquela época que não tinha internet, muita coisa, liga pro Edu Pinheiro, que o Edu sabe. E o Edu tem tudo, né? Até hoje. Já falei isso para ele. Edu cataloga, né? E ele achava isso muito legal. Meu pai achava lindo isso, que tinha pessoas que tinham isso. Lógico. Meu pai adorava a profissão dele, adorava ser esse cara. Mas você sabe que até hoje, a estatística, até hoje é levado a sério, né? Sim. O Guarani ganhou tantos derbys, a Ponte ganhou tanto que agora, com a Ponte ganhou, empatou. Sim. Olha só. Eu estava vendo empatou. isso. Eu não sei se... A Série C foi benéfica para a Ponte Preta. Porque a Ponte ganhou 3, né? Então empatou. Então as pessoas se preocupam, né? Tem esse valor. E sempre aparece, né, João? Porque assim, no G1, quem é o técnico que... Porque tem a estatística do Vadão, que é uma, mas do meu pai, que é outra. Quem tem mais vitória, né? É diferente. O seu eu não pai, sei o Vadão, assim, porque dizem também que o Vadão ele tem trânsito nos dois, né? Uhum. Tanto em um quanto em outro. E seu pai também. tinha. Então, às vezes, as pessoas fazem muito esse paralelo, né? E porque o Vadão foi pro feminino, depois que meu pai... Também teve essa, né? Os dois sofreram bastante. O Vadão sofreu mais, né? Eu acho que o meu pai... O seu pai foi o precursor, né? Ele batalhou por aquilo, né? Quando foi chamado, João, ele ficou na dúvida, né? Porque assim, o que eu vou fazer aqui, né? Porque tem preconceito até hoje do futebol feminino. Aí até... Você lembra o Bolão, que era lá de Bauru? Lembro, lógico. Ainda era vivo, falou, Zé, você tem certeza que você vai? Meu pai falou, vou. Que quem chamou ele foi o Romeu, né? Que trabalhava aqui, Romeu Castro, que trabalhava aqui no futebol, no Guarani. Aí era uma empresa que cuidava, chamava Sport Promotion, e que cuidava do futebol. E aí ele foi. E assim, ele foi muito feliz. Foi. Muito feliz. Conheceu o mundo, né? Meu pai foi por... E aquelas grandes jogadoras, foi ele praticamente quem as projetou. Kátia Silene, Formiga, Pretinha, Roseli, Tânia Maranhão. Então ele pegou aquela... Eu não sei como que foi, que assim, eu não sei como é que era. Eu não sei dizer como que foi para elas sentirem isso, né? De ser um senhor, né? Que começou a trabalhar com elas, mas daí o que eles fizeram? Eles alugavam uma chácara aqui, elas moravam aqui em Indaiatuba, e meu pai ia para lá. Ficava pertinho. E aí meu pai, desse praticamente, jeito... era um trabalho... O trabalho corria um pouco à parte das coisas lá da CBF. Sim. Né? Aí quando tinha que ter os campeonatos, ia para lá. Aí integrava lá. O Vadão já foi diferente. Ele já pegou uma fase que já tinha muito mais gente falando de futebol, muito mais críticos. Mais exigência. Um pouco daquela coisa que não é... Eu acho que tem que ter mulher cuidando de mulher, concordo, mas eu acho que ele pegou uma fase de jornalistas, mulheres criticando mais ele. Isso. E meu pai, ninguém falava disso. Para sair uma notinha, era um problema. Saía sempre na imprensa campineira. Sempre. Isso. A notinha sempre saía. Tanto é que quando porque o 96, elas classificaram, não lembro por quê, mas não foi uma classificação de uma disputa, né? Eu acho que eram 8 seleções e o Reino Unido... Estados Unidos, não sei por que liberou lá para elas irem, e elas foram 4º lugar. E aí, quando voltou de lá, que foi inédito isso, né? 4º lugar. Ganhou da Noruega. Não existia o futebol. Era proibido mulher jogar futebol. Isso. Então, não existia. E aí, quando ele voltou, a gente colocou uma faixa na casa, lá na nossa casa, né? Que é essa casa que eu falei que você abre e vê o campo do Guarani,
que bom, seja bem-vindo, a gente tem orgulho. As pessoas paravam. Ficou uma atração. E para falar, nossa, o seu Zé mora aqui, não sei o quê. Não, ele ficou famoso mesmo. Ele foi assim. dar Quer dizer, palestra ele já era em famoso, escola, né? entendeu? Coisa que ele nunca tinha ido. Ave Maria chamou ele. Aí o Elcio Paiola, lá do Futebol Interior, ele ia lá falar. Então ele sempre foi falar. E ele amava isso. Se tem uma coisa que meu pai... Então, assim, eu acho que hoje ele está gostando disso, da gente falar dele, porque se ele fosse vivo, ele ia adorar estar aqui falando dele, da carreira dele. Sim, Ele adorava tirar foto. Ele adorava que fossem lá conversar com ele. Ele adorava dar entrevista. Quando, às vezes, a gente ia... Eu não sei se você trabalhava nessa época com o Sérgio Salvucci, era você que trabalhava? Trabalhei com ele, sim. Que o Brasil... Que tinha uma mesa redonda que fazia na Rádio Brasil, sim. lá na... Trabalhava. E aí eu cheguei aí lá pequena ver, eu adoro rádio. Não sei por quê. E aí o Brasil levava ele, então ele adorava essas coisas. Você andar na rua e parar ele para conversar. Ele parava e conversava. Eu não gostava porque eu tinha os meus objetivos, que é comprar. E as pessoas abordavam ele. Muito. Não tinha jeito. Eu queria fazer minhas compras, mas e não tinha saía colorida. Nada. E as pessoas paravam. Mas ele amava parar no Café Regina. Isso. Conversar com o gerente do banco. Né? E ele era assim, né, Cláudia? Ele tinha assim, ele andava muito na cidade, né, assim, lá no centro. Ele tava o chapéuzinho que ele gostava. E ele tinha um andar peculiar. Eu fico assim, o andar dele, né? Aquele andar calmo, né? Aquele andar assim de, sabe, como é boa a vida, né? Ele parece que calmo ele abraçava. Por fora, mas por dentro, né? Eu acho que meu pai era esse tipo de pessoa. Ele assim. era de Libra, né? Ele é. Libra, dia 19. E assim, que é aquela coisa da pessoa que quer... Não gosta de briga, ele nunca gostou de briga, nunca gostou que a gente brigasse. Né? Mas eu acho que por dentro era um fervoroso ali, né? Que era hipertenso, teve AVC, diabético, né? Tanto é que eu acho que ele morreu um pouco cedo por causa que a estrutura... Como é que eu vou te falar? Aquela coisa do organismo, né? Ele vai, a conta vem vindo, né? É o que o Muricy fez, né? O Muricy chegou a um ponto que ele percebeu... Parou, né? Ele falou, eu não quero ser mais treinador. Porque a profissão deles é muito sofrida. Meu Deus do céu, nossa senhora. E outra coisa, como você acabou de falar agora há pouco, fora do ar, o sofrimento que é muito grande, né? Porque as pessoas veem as pingas nos meus tombos, né? Isso. A família sofre junto, muito. Né? Só de você saber que, por exemplo, que se começa um trabalho... Ele começa um trabalho e ele sabe que aquele trabalho ele pode ir... Daqui a pouco você se apega no trabalho e o trabalho não continua, pronto. A gente não sabia o que ia acontecer na vida da gente. Por exemplo, dezembro estava aqui. Quando chegava janeiro, a gente não sabia onde é que ele estava. Né? Porque não é por exemplo, eu sou funcionária pública. Você tem uma vida disciplinada. Eu tenho férias e tal. A gente não sabia. Amigo meu de escola brigava comigo, porque meu pai não tinha ganhado o jogo. Né? Você acha essas coisas? Porque, então, e a gente sofre, João, porque a ausência da pessoa, você não tem o seu pai todo dia com você. Porque não dá para você levar a família o tempo todo. Enquanto a gente é pequeno, até dá. Só que chega uma hora você tem escola. Você tem que cuidar da vida, eu não sei se isso é até hoje, mas assim, você fica o QG na sua cidade de origem e ele vai e volta. Você, como fala, ele vira cigano, né? Ele morava em hotel ou em república, entre aspas, né? Que, tipo assim, no Rio Branco de Andradas, eles alugavam casa. Então, ele levava com ele, vamos supor, o Sérgio Gomes teve o treinador de goleiro, o Pedro Luiz trabalhou com ele, Pedro Luiz zagueiro, trabalhou com ele lá. Então, moravam com ele na casa. Mas a maior parte da vida do meu pai é dormir sozinho no quarto de hotel. Né? Aquela solidão, né? Então, isso deve ser desgastante. Ligar todo dia para a família, porque era ligar, não tem chamada, call, não tem nada. Não. Né? Era ligar. E a gente sofria junto. É o que eu te falei em off. A minha avó não gostava quando eu via que xingava. Porque o que acontecia? O campo do Guarani, muito perto, que eu estou falando, seu Zé, falava palavrão, minha avó ouvia em casa. Quando a coisa não vai bem, o treinador é que minha ouve. Minha avó ouvia em casa. Burro, né? E estava achando que estava xingando ela de verdade, mas não estava, né? Mas faz parte, né? E eu acho que é assim até hoje. O que eu vejo, o sofrimento... Ainda, pior. Eu mesmo, um dia desse aí, né? Por exemplo, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas, puxa vida, me chamou a atenção. Acho que foi no Campo da Ponte, acho que eu estava trabalhando, inclusive, né, comentando um jogo, e o treinador era o Gilson Klein. E o Gilson, em uma fase, ele levava muita família, né? A esposa, o filho e tal, a filha, né? E ficavam ali.
E numa dessa coisa não estava bem, estava a família dele ali nas sociais, os caras ficam, aí, Gilson burro, é a família dele lá, e xingar, e ofendem, né? Sim. E ofendem, porque às vezes o torcedor, ele não se dá conta que ele não tem esse direito. Né? É o movimento do grupo, né, João? Você está ali, isso é o movimento do tem grupo. Tem até explicação sociológica. Sociológica, exatamente. Mas ele tem 2 direitos. Ele tem direito de vaiar e de aplaudir. Isso é direito dele quando ele compra o ingresso. Mas mesmo xingar não tem. Mas eles fazem, né? É uma tribuna, né? Parece que é uma tribuna. E eu fiquei assim, que a família ficou tão, sabe, assim, decepcionada, né? Assim, triste, né? E a filha, tudo, sabe? Eu saí da minha televisão e falei assim, gente, para com isso aí, respeita, né? A gente não ia, João, meu pai não permitia. Mas a gente não fazia bem ele. A gente não ia. Não assim, é saudável. Não, a gente não ia. Não é saudável. A gente quase não participava dessas coisas. Meu pai não gostava que a gente fizesse parte disso, não. É verdade. Então, se pensar nisso, eu vi que ele bloqueou a gente, né? Mas tinha os chatinhos da escola, eu na adolescência, que ficavam enchendo meu saco. Seu time perdeu, esse Guarani... Não sei. Quando ganhava, ninguém falava. Quando Não. perdia, vinha torrar o saco. Cláudia, chegamos ao fim. Vamos ter esse nosso podcast como uma celebração, né? Sim. Um momento de festa, de alegria. E que para nós, por exemplo, né, é de gratidão, né? Porque o seu pai está aqui. Acho que, né, todos nós que vivemos o futebol de Campinas, nós temos o Zé Duarte vivo ainda, né, em nossos corações. Então, parabéns ao seu Zé Duarte pelos 90 anos, que o céu esteja em festa e que a gente possa estar sempre falando das coisas boas, de tudo que aconteceu na carreira. A gente sempre mandando boa energia para ele lá no plano espiritual, né? Que eu acho que isso ele olhe por nós lá. E a gente sempre mandando boa energia, que esse carinho que a gente manda. É verdade. Eu tenho certeza que meu pai é de outubro também. Meu pai é do dia 8 de outubro. Meu pai fez aniversário agora, mas está lá também. Sim. Né? E meu pai adorava o seu pai, né? Assim, como profissional, inclusive. Então, e até no juvenil, quando meu pai acompanhava, eu acompanhava junto o juvenil, acabava o jogo, meu pai ia no vestiário, abraçar, cumprimentar pelo trabalho no juvenil. Então, meu pai deve estar lá também. Ô, Zé, parabéns pelo seu aniversário. A resenha está grande. Tá grande. E obrigado, viu? Obrigado agradeço, pela sua atenção e valeu por a gente trazer de volta assim, a memória de um grande profissional e, acima de tudo, um grande desportista, um grande campineiro, uma extraordinária pessoa, uma grande figura humana. Eu que agradeço, valeu, João. Cláudia. Obrigado, viu? Muito obrigada a você. Valeu. E com a Cláudia Duarte, filha do seu José Duarte, e com os parabéns ao seu José Duarte pelos 90 anos lá no céu, nós estamos encerrando o nosso A Força da Opinião de hoje, prometendo voltar logo, logo, né, com mais um grande episódio, um grande convidado. Até lá!